Estamos aqui para falar sobre os seus direitos. Eu sou Dolane Patrícia e todos os dias nesse horário, quando eu não tenho audiência, estou aqui para falar com você sobre os seus direitos. E muitas pessoas perguntam: Dolane, como é que você escolhe os assuntos que você fala a cada manhã ou a cada tarde? Para quem já almoçou, estamos ao vivo aqui na TV Cultura. Nós escolhemos pela quantidade de perguntas e pelos questionamentos que os nossos queridos telespectadores e internautas fazem, de perguntas, de observação e de sugestão até. Muitas pessoas com dúvidas em vários assuntos, então quando todos estão com aquela dúvida, a gente escolhe aquele assunto para falar. Qual o assunto que tem mais questionamentos e tem tido nos últimos dias? Divórcio e inventário. Então algumas pessoas fizeram algumas perguntas, nós vamos aqui responder essas perguntas em forma de explicação e dar a você que não fez o seu questionamento, a pergunta sobre o seu direito, para que você possa fazer através do telefone 991 11 37 40. E dessa forma eu vou estar trazendo para cá o seu questionamento, a resposta ao vivo da sua pergunta. Mas eu preciso responder para as pessoas que fizeram perguntas com relação ao inventário. Algumas pessoas querem saber, teve uma telespectadora em especial que falou com relação ao imóvel do seu pai, que precisa ser inventariado, mas um dos filhos não permite, porque ele mora na casa. É interessante essa pergunta, porque muitas pessoas fazem essa mesma pergunta. Então nós vamos explicar de forma que todos possam ter a resposta ao mesmo tempo. Então, na verdade, se a pessoa faleceu, seja a mãe, seja o pai, não importa quem está na casa, não importa o que fez, simplesmente vai precisar entrar com o inventário. Dolane, como é que resolve o problema de herança? Entrando com o inventário. Então, existem pessoas que fazem a seguinte pergunta: Dolane, já venderam os bens e não me deram nada. E agora está tudo perdido? Eu não tenho mais direito à herança? Tem. Como é que resolve isso, Dolane? Com o inventário. Tudo se resolve com o inventário. Então, muitas pessoas não sabem, e é por isso que é importante esse quadro, para que você conheça os seus direitos. Mas não importa a situação do bem, a pessoa faleceu, não tem mais como vender nada, nem fazer nada mais, a não ser com a interposição de um inventário. E aí tem uma pergunta que é assim, recorde com relação a isso. Dolane, eu tenho procuração do meu pai de quando ele era vivo. Ele faleceu, eu posso continuar usando? Não! Ele faleceu, falece também todas essas questões relacionadas à procuração. Mas ele me deu poderes para tudo, sim, mas quando ele estava vivo. Depois que a pessoa falece, procuração em nome dela não vale mais. Dolane, e agora como é que eu faço? Entra com o inventário. Todos os problemas relacionados a bens se resolvem com o inventário. Então você ingressa com o inventário e vai dizer o seguinte para o juiz: eu tinha 20 casas, meus irmãos venderam mais 20, e agora? E agora que tudo que eles venderam vai ser anulado. Tudo, absolutamente tudo. Porque essa questão de herança é algo que a lei é taxativa. Só pode vender após autorização judicial. Vendeu sem isso, não repartiu com os herdeiros, tem que voltar tudinho de novo. E quem pagou, no caso, os irmãos que receberam os valores, têm que passar todo o valor para os herdeiros que não receberam antes. E existem algumas pessoas que ficam com medo, não tem que ficar com medo, porque quem faz a determinação de entregar a cada um que é seu é o juiz, porque é o que determina a lei. Então ninguém está fazendo nenhum favor a você quando te dá direito à herança, porque é um direito seu, determinado por lei. Então você precisa buscar a sua herança. Você precisa lutar pelos seus direitos. Dolane, como é que abre o inventário? Quem pode abrir o inventário? Todo mundo pergunta isso e eu sempre informo aqui. Qualquer herdeiro pode entrar. O cônjuge pode entrar. E até a pessoa que tem alguma dívida, que a pessoa que faleceu não pagou, pode entrar com o inventário. E pode pedir ao juiz também, no caso dos filhos, que seja o inventariante ou do cônjuge que ficou vivo, para passar a ser inventariante e administrar os bens. Então, é a partir daí que tudo vai se resolver. Mas, Dolane, o inventariante foi desonesto. E agora? Tem que ter coragem para informar o juiz, contratar uma advogada e informar o juiz o que está acontecendo. A comunicação do que está acontecendo com a sua herança e a justiça é feita através de um advogado que leva a informação até o juiz, que vai cancelar tudo que foi ilegal. Tudo vai ser anulado. Então, é preciso que você entre, porque o que não for anulado
vai precisar ser repassado de volta para os herdeiros. Não importa onde vendeu nem para quem. Quem recebeu, os filhos que receberam esse valor, vai ter que repassar para os demais. Espero ter respondido a pergunta de vocês. E a outra pergunta, com relação ao divórcio, muitas pessoas querendo saber questões relacionadas aos bens. Dolane, saí de casa e fiquei sem tudo que eu tinha. Deixei todos os carros, deixei tudo, todos os imóveis. E eu quero saber se no caso, por ter saído de casa, eu perco os meus direitos. Muitas pessoas fazendo também essa pergunta, esse questionamento. O fato de você ter saído de casa não perde os direitos. O fato da mulher ter cometido adultério ou o homem não tira os direitos com relação à partilha de bens. Em qualquer circunstância que se dê o divórcio, dependendo do regime de bens adotado no casamento, tem que ser respeitado. Dolane, como assim? Tem 3 tipos de regime de bens. Quando você se casa, o regime universal de bens, que tudo é de todo mundo, dos dois no caso, inclusive herança. Tem a questão da separação total de bens, cada um fica com o que é seu. E tem o mais comum, que é o regime parcial de bens. Como é o regime parcial de bens, Dolane? O regime parcial de bens é quando você se casa e a partir do momento que você adquirir bens, a partir da data do casamento, é metade para cada um. Mas eu paguei tudo, Dolane, eu paguei cada parcela, eu paguei tudo, eu que paguei sozinha, ele não fazia nada, não importa. Metade para cada um. Não importa quem pagou, adquiriram juntos, então tem que dividir. Então não importa qual foi o motivo do fim, ele me bateu. Então você vai registrar um boletim de ocorrência. Ele me ofendeu, ele praticou vários tipos de violência. Informa isso no boletim de ocorrência e abre um processo criminal, entra com danos morais, o que você quiser. Só que isso não tem a ver com a partilha de bens. Aí nesse caso vai precisar entrar com o divórcio e com relação ao divórcio vai fazer a partilha dos bens. Dolane, eu posso fazer um acordo de tudo, envolver filho, envolver tudo? Muitas pessoas questionando isso. Funciona assim. Você pode colocar divórcio junto com o filho se for relacionada à guarda. A pensão não. Não pode misturar pensão com divórcio. O juiz não gosta. Na verdade, não é que o juiz não gosta. Existe uma lei, nós chamamos de rito. Forma como o processo anda. Então, procedimento para um processo de pensão alimentícia é diferente de um procedimento de divórcio. Então, você não pode misturar os dois. Mas, por exemplo, Dolane, a gente se divorciou. Qual o conselho que você dá pra gente fazer um acordo? Você que está nos assistindo agora, me assistindo agora, você quer saber uma orientação, se divorciou, ou a união estável se separou, o que tem que fazer? Um acordo. É mais rápido, é mais barato e é menos desgastante. E no final vai dar no mesmo, porque a lei vai ser aplicada. É a mesma coisa do inventário. Os herdeiros todos vão receber herança e não tem o que reclamar. Mesma coisa o divórcio, é metade para cada um e não tem o que espernear. Às vezes o casal briga e no final é metade para cada um. É que você colocar as coisas erradas que cada um fez no casamento e no final é metade para cada um. Aí demora brigando, cada um fala, passa 10 anos, no final metade para cada um. Então por que já não fazer logo no início, através de um acordo, a metade para cada um, já que o final vai ser esse? Já que o final de um processo de divórcio, no que diz respeito à partilha de bens, já é predeterminado. De acordo com a lei, metade para cada um, se o regime de casamento for de regime parcial de bens. Então você vai economizar um desgaste enorme de enfrentar um processo judicial, ficar sem noite sem dormir. Fazendo um acordo, você simplesmente coloca lá a guarda que você quer, você coloca ali a questão da partilha de bens. E se a questão da pensão alimentícia for um acordo, os dois concordarem, aí pode. Porque é só homologar o acordo e resolve tudo num processo só. Espero ter respondido as suas perguntas e questionamentos de hoje. Amanhã eu vou estar aqui de volta para falar sobre outros assuntos. Pode mandar sua mensagem para o telefone 991 11 37 40 sobre qualquer área do direito, que eu vou estar aqui ao vivo respondendo para você. E você pode estar me seguindo nas redes sociais, doutora Dolane _Patrícia, e também no meu canal do YouTube, Dolane Patrícia RR, e tem meu site também, dolanepatricia.com.br. Não deixe de me visitar nas redes sociais, vou estar sempre ali falando sobre os seus direitos. E ainda tem o meu Instagram, Advocacia Dolane Patrícia, segue lá. Eu vou estar sempre aqui falando sobre os seus direitos, olhando nos seus olhos, dando aquele passo a passo.
Grande beijo no seu coração e até amanhã. Tchauzinho.